Olá, nossos queridos espectadores e ouvintes. Vamos começando aqui mais um programa do Neurodivergente, mais um episódio. Eu sou Vinícius Ribeiro, minha companheira aqui, Jeane. Tudo bem, Jeane? Oi, Vi, tudo jóia? E você? Tudo Tudo ótimo. jóia. Hoje estamos aqui com a Tainara. A Tainara vai falar um pouquinho com a gente sobre gestão das emoções. E aí eu queria pedir para você, Tainara, bom, primeiro te cumprimentar, muito obrigado pelo nosso convite. E queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você antes da gente entrar nas perguntas em si. Sim. Olá, bom dia, né? Boa tarde, nesse horário, né, que o pessoal vai estar assistindo. Eu sou a Tainara Morales. Eu tenho 12 anos, mais ou menos, de experiência, né, no transtorno do espectro do autismo. Eu coordeno hoje, eu sou proprietária, né, da Clínica Arte Psico, onde nós atendemos um número aí de 100 pacientes dentro do espectro. Nós estamos aqui em São Bernardo do Campo e eu tenho, né, esse embasamento muito ligado também à intervenção precoce e às habilidades sociais, onde é a minha linha de pesquisa dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, eu tenho algumas experiências fora, né, de cursos, enfim, né, sempre estou aí me atualizando, principalmente o que há de novo aí dentro do TEA. Uhum. Muito legal. Agora, explica para a gente um pouquinho o que de fato são o que de fato é a gestão das emoções e o que esse tema envolve. Bom, não só falando de autismo, acho que isso é para qualquer indivíduo. A questão das emoções é desde, né, do nascimento até ao fim das nossas vidas. A gente chama isso de habilidade social. Então, a gente começa a questão das habilidades sociais e da gestão das emoções de maneira assim de pensar o que é emoção e como a gente se comporta diante de uma emoção, como a gente digere essa questão das emoções, como nós nos controlamos diante das nossas emoções. E aí, recentemente, né, nós temos aí um filme que ficou muito marcado, né, recentemente, que é o Divertidamente, né, 2. Quem assistiu, acho que foi ícone, né, de vendas, né, acho que foi muito mais um filme para adultos do que propriamente crianças. Então, ali de fato explica o que é as emoções e como lidar com essas emoções. São emoções que todos nós, seres humanos, temos. Legal, legal. Agora, assim, pensando, a gente sabe que é comum, né, a gente falar sobre habilidades, né, de gerir as emoções, e é uma dificuldade do ser humano, né, saber gerir as próprias emoções. Agora, pensando numa pessoa no espectro autista, como que você avalia, né, essa habilidade para eles? Porque a gente sabe que tudo para eles é um pouco mais complicado, né? Sim, então assim, há muitos mitos dentro do autismo em questão, né, que se diz ao transtorno do espectro do autismo ligado às emoções. Então a gente pode ver que esses mitos falam que o autista ele não tem emoção. Então a gente já ouviu dezenas de pessoas, até mesmo, né, pessoas na internet falar esse absurdo. Então assim, quando a gente fala de uma pessoa, né, neurodivergente, uma pessoa dentro do transtorno do espectro do autismo, a gente entende que ela há uma dificuldade de entender sobre as emoções e de colocar em prática, né, essa questão das habilidades sociais. Por quê? Um dos sintomas principais do autismo é a questão da socialização. Eles nascem com uma dificuldade nessa questão de gestar as emoções e como se relacionar com o próximo. Então, por isso que hoje se fala nos treinos e no tratamento para poder ensinar habilidade social. Só que, assim, voltando para o adulto sem ou a criança, né, ligada aí às emoções ou habilidade social, sem as emoções e sem a prática das habilidades sociais, o indivíduo ele entra num quadro de depressão e ansiedade. Então, se a gente não sabe se socializar, se conectar com o outro, a gente acaba tendo esses quadros. Agora, ligado já ao transtorno do espectro do autismo, eles já nascem com essa dificuldade, a gente chama ali de os neurônios espelhos. Então, é uma pesquisa até foi feita, né, com um grupo de macacos que pode perceber, voltado aí ao cérebro de pessoas neurodivergentes, autistas, que há uma questão, né, das conexões neurais aonde as habilidades sociais elas não têm assim uma ligação com a outra, por isso, né,
porque eles estão em um curto-circuito, vamos dizer assim, e precisa, né, ser ensinado para essa população. Então, a gente estava falando agora sobre a questão da avaliação, né, Tainara? Se você atende, você falou que atende desde a intervenção precoce, né? Mas quando chega um indivíduo para você no espectro autista, né? Seja ele adulto, seja ele adolescente ou até na criança, acho que na criança é até mais difícil, né? Imagino eu, né? Para fazer essa avaliação. Como é que vocês fazem? Como é feita essa avaliação para definir aí qual que é o escopo que vocês vão trabalhar? Então, na verdade, como que ocorre isso no tratamento? A gente trabalha com dois tipos, né? A análise do comportamento focada e a análise do comportamento abrangente. Quando eu falo abrangente, eu vou focar primeiro nas habilidades básicas. Então, o primeiro passo é o indivíduo vai até a clínica, independente de a gente saber qual o nível de suporte, a gente tem que ver se ele sabe as habilidades básicas. Então, o que que seria isso? Sentar, olhar, contato visual, rastreio, porque para a gente manter uma conversa, um exemplo, eu tô com a minha atenção e tá a minha atenção sustentada. Eu tô tendo contato ocular, por mais que nós estamos aqui à distância, eu tô olhando para vocês. Então tá tendo um ouvinte e um falante. A gente chama isso, né, de linguagem expressiva e receptiva. Então, primeiro a gente tem que focar nas habilidades básicas. Para a gente ir para a habilidade social, é uma habilidade complexa. Então, assim, desde a intervenção precoce até chegar nas habilidades sociais, porque as pessoas misturam ou não entendem também. Não é, o que que é socialização assim de um modo que as pessoas acham que é? Só colocar a criança ali, ela está interagindo. Não. Então, primeiro, se ela não tem as habilidades ali básicas na aba abrangente, eu não consigo trabalhar com ela habilidades complexas, que aí envolve as habilidades sociais. Então, esse indivíduo, ele tem que sentar, esperar, contato visual, ele tem que ter rastreio, ele tem que ter atenção sustentada, ele tem que ter alguns comportamentos, a gente fala do comportamento verbal, que é ouvinte, falante, ele tem que entender também, né, o que é os objetos, qual é o nome de cada um, e aí eu vou entrar já numa linguagem mais técnica que não é tão legal ficar falando. Mas primeiro nós temos que focar nos comportamentos do dia a dia, que qualquer ser humano vá precisar. Passando dessa fase, a gente começa a perceber que esse indivíduo já tem pré-requisito para habilidades complexas, que aí envolve o treino de habilidade social. Porque quando eles entram na clínica, primeiro, eles nem toleram a presença de outro ao lado dele, ele não tolera um toque, ele não tolera cheiros. Então, assim, é um trabalho muito abrangente. Então, para mim chegar numa habilidade base, ou desculpa, uma habilidade, né, de habilidade social, um treino, então, primeiro tem que ser trabalhado as questões básicas, que é o comportamento humano. Passando disso, eu vou para um treino de habilidade social. E o mais difícil é ensinar a habilidade social. Porque nem nós que não estamos dentro do transtorno do espectro autista, às vezes não sabemos lidar com as nossas emoções ou com os outros, por isso que né, é indicado fazer terapia. Imagina uma pessoa que está dentro do espectro. Então, é um trabalho muito, a gente chama isso de task análise. É um pedacinho de cada comportamento, finalizou, eu vou passar para outro, e assim, né, eu vou para uma habilidade mais difícil, que é a habilidade social. Então, é feito primeiro uma avaliação dos marcos de desenvolvimento infantil. E, Tainara, só uma pergunta aí, duas coisas, na verdade, que eu vou falar. Primeira, é um trabalho multidisciplinar, então, imagino eu, ou vocês são só psicólogos, porque me veio na cabeça, né, se você vai realmente trabalhar o sentar, né, o olhar, às vezes a criança não está preparada para isso ainda, né, então, às vezes precisa, por exemplo, sei lá, do trabalho de integração sensorial, não sei, né, então, Eu acho que vai e você... além, né, do trabalho multidisciplinar. A gente fala que o ideal é interdisciplinar, e hoje, Interdisciplinar. que praticamente nem no Brasil, ó, são pouquíssimas clínicas que fazem transdisciplinar. Transdisciplinar. Aham, uhum. Então, hoje Acho eu que vamos trabalho. até passar qual que é o porquê dessa nomenclatura, né? Que eu acho que é bacana de entender, né? O que que Sim, é o multidisciplinar, o trans e o interdisciplinar. Você consegue explicar para gente? Tá? claro. O multidisciplinar é assim: eu sou pedagoga, vou trabalhar questões da aprendizagem. A minha colega psicóloga vai trabalhar uma parte comportamental. E a minha colega lá de terapia ocupacional vai trabalhar as AVDs, né, ligadas à terapia ocupacional.
nós não vamos trabalhar os mesmos objetivos. Um exemplo, o mesmo paciente que passa com nós três, ele não sabe sentar e nem esperar. Então, assim, eu vou fazer o que eu acho dentro da pedagogia, ela vai fazer o que acha dentro da terapia ocupacional e a outra, né, enfim, da especialidade que ela está. Nós não vamos direcionar os mesmos comportamentos. Isso é uma grande incógnita até na cabeça dos pais. Então, assim, o ideal para se trabalhar, e é um desafio, quase nenhuma clínica consegue atingir, é o trabalho inter e transdisciplinar. Então, voltando para o inter agora, é o que? É um grande desafio, porque eu sou pedagoga, minha colega é fonoaudióloga, e aí eu tenho que trabalhar as questões pedagógicas e ela é fonoaudióloga, da fonoaudiologia. Só que o meu paciente não senta. Eu tenho que trabalhar o sentar e ela também. Agora, quando a gente vai no modelo transdisciplinar, é duas especialidades em conjunto e ainda o comportamento que não foi aprendido, ou seja, fono e TO e, sei lá, a especialidade que o paciente for fazer, mais trabalhar o sentar e o contato visual. Então, é tudo em conjunto, quando fala interdisciplinar e transdisciplinar. Só que, assim, no Brasil, a realidade não existe, tá? De É porque transdisciplinar. envolve também os outros ambientes, né, que a criança frequenta, quando a gente fala em transdisciplinar, não é isso, Tainara, se eu não me engano? O transdisciplinar é muito difícil de ver. Eu conheço uma clínica no Brasil que faz esse trabalho, e interdisciplinar é mais comum. E o Inter, a gente entende que tem mais, mas acho que assim, o que eu vejo, eu como mãe, né, o mais importante do Inter, né, é que tá todo mundo falando a mesma língua e trabalhando o mesmo objetivo, né? Porque é o que você Exatamente. deu exemplo aí, por exemplo, do multidisciplinar. Tá cada um no seu quadrado. Ninguém tá É, falando a mesma língua ali, ninguém tá trabalhando o mesmo objetivo. E assim, se os pais não estão envolvidos nisso também, nem sabe o que cada um tá trabalhando, né? Não consegue nem ter parâmetro de desenvolvimento do próprio filho, né? Então, exatamente. eu acho que o transdisciplinar, na verdade, eu enxergo como o sonho de consumo das famílias. Eu acho que nem as famílias também entenderiam transdisciplinar, porque um exemplo, é, exemplo, se uma fonoaudióloga estar junto com a TO no mesmo atendimento, o pai vai falar que quer separado. Só que isso é tão válido. Imagina uma TO e uma fono junto, trabalhando aspectos sobre a seletividade alimentar, mais a parte comportamental. Então, até há uma resistência, eu vejo, do entender dos pais sobre esse tratamento. Então, assim, é desde os profissionais até a realidade do que os pais acreditam sobre a análise do comportamento. E sendo que, um exemplo, nos Estados Unidos, o tratamento lá é só focado em análise do comportamento. Não existe ali uma TO junto, uma fono, então eles só acreditam na abordagem com a aba, que é somente o AT e o coordenador do CBA do caso. Então, assim, é muito distante as nossas realidades de aceitar. Então, hoje, o que eu vejo melhor é o trabalho interdisciplinar. Nós realizamos, né, essa avaliação em conjunto, simultaneamente, onde há uma pessoa que foca na parte comportamental, e aí ela vai fazer a avaliação junto com a fono, junto com a TO, junto com o psicomotricista, mais o acompanhante terapêutico. Então, essa pessoa ela vai simultaneamente em todos os especialistas para fazer uma única só avaliação e uma única só devolutiva. Então, isso está sendo também um grande desafio no meu dia a dia, que era um sonho também de consumo, instalar esse processo de desde a avaliação interdisciplinar até o tratamento interdisciplinar. É muito A gente bacana. tem aqui, por exemplo, desculpa, Jane, Mas, o tratamento do Léo, a gente faz ele, é aba, né? Mas a gente tem reuniões periódicas, né, com as terapeutas para definir esses objetivos, quais são as nossas metas com ele, quais são as nossas maiores dificuldades, né? Então a gente na reunião a gente inclusive tem uma reunião no próximo final de semana, né, que a gente está aqui gravando. E a gente fala com a psicóloga, com a TO e com a fono ao mesmo tempo e expõe para Legal. elas quais são as nossas dificuldades no dia a dia, né? Para poder todo mundo trabalhar em prol. Então, assim, além delas e elas se trabalharem, conversam também, se Vi, entre conversam, elas? se E, conversam. Então, assim, além delas trabalharem com o mesmo objetivo lá dentro, elas também instruem a gente de como a gente pode fazer em casa, no nosso dia a dia,
para auxiliar elas também nesses pontos de dificuldade, né? Que ele está tendo ou que a gente está tendo com ele, de alguma comunicação ou de algumas atitudes que ele possa estar tendo que incomodam ou que podem ser, de certa forma, nocivos a ele próprio ou ao ambiente, né? Às outras pessoas, né? Às outras crianças. Ou no caso de, por exemplo, agora que a gente está numa fase onde a gente está tentando mostrar para ele como reagir, né? Porque, por exemplo, uma criança vem e toma o brinquedo da mão dele e ele chora e ele não faz nada, né? Ele só chora ou vem correndo para a mãe, e é muito ruim você ficar intercedendo pela criança e chegar na outra criança e falar: olha, você não pode tomar o brinquedo do meu filho daqui e coloca. Quer dizer, você está tirando a independência dele tomar essa atitude, dele se defender sozinho. Isso se chama habilidade social, entende? É Isso, um isso, treinamento. Isso isso. é muito complexo ensinar uma pessoa. Imagina uma pessoa que está dentro, né, do espectro. É essa a Sim, dificuldade que a gente falar com tem, os né? pais, né? É o treinamento parental, que é o que eu acho que a gente percebe também que é o que é uma das questões mais importantes também, e que realmente às vezes não acontece, né? Ouvi, os terapeutas do Léo são todos da mesma clínica ou não? São todos da mesma clínica, isso facilita, Isso é um né? facilitador, isso é É, muito bom, né? Porque assim, no caso do Tutu tem muitos terapeutas aqui, e cada um de um lugar diferente, isso né? dificulta. Então, isso é muito mais difícil mesmo da gente conseguir fazer todo mundo se conversar, falar a mesma língua e ter o mesmo objetivo. Teria que ter um pai ali, É entendeu? isso. Para coordenar essa equipe, Mas né? quando ele fazia musicoterapia, e também na escolinha, as terapeutas, né, da clínica vão na escola, conversam com o pessoal da escola, né, para também na escola trabalhar esses mesmos objetivos, né? E na musicoterapia, quais são os objetivos que a gente está trabalhando? Então, esse momento que a gente está é nessa questão. Então, assim, o que as terapeutas fazem lá, a gente também tem que dar uma força em casa e tem que ensinar para ele, tem que mostrar para ele como reagir, né? E não só chorar e tudo, falar, não, isso aqui é meu, né? Eu quero isso para mim. Você não pode tomar isso da minha mão só por simplesmente tomar. Você tem que me pedir, como eu peço para o meu pai, para minha mãe, como eu peço, por favor, me empresta, né? E você ensinar, né? E eu acho que assim, você até falou de uma questão do treinamento parental, né, Jane? Uhum, E até queria também ver com a Tainara se ela tem alguma coisa sobre isso, porque eu acho que não esse treinamento ele não é necessário só para quem tem crianças autistas, mas eu acho que para geral. Porque você vê muita criança que você fala, ah, a criança é mimada ou a criança é assim, e você vê muitos pais que fazem tudo pela criança porque é mais prático. Aí deixa que eu faço isso porque vai ser mais rápido, a gente precisa sair e tal. E na verdade, assim, você está tirando a independência da criança e dela fazer por conta própria. Né? Ah, deixa que eu faço. Não, deixa a criança fazer. Eu sempre aprendi isso, né? Desde que eu tive a intenção de ser pai, né? Ele falou assim: deixa a criança fazer no momento dela. Ela vai fazer errado 1000 vezes, não importa. Uma hora ela vai aprender e você vai instruindo ela em vez de fazer por ela. Porque quanto mais você fizer por ela, menos independência ela vai ter, né? Mais ela vai querer que você faça por ela. Ah, deixa que eu faça sua tarefa da escola. uhum. Não, não é para fazer a tarefa, né? Então E até quando a falar gente para fala numa criança no espectro autista, ainda mais pensando, dando no meu caso, né, o Heitor, um nível 3 de suporte, né, pô, essa criança vai crescer. Esses pais um dia vão faltar, né? E qual que vai ser realmente a habilidade que a gente vai ter deixado para ele desenvolver sozinho, para ele conseguir realmente se virar sozinho, né? Então, isso é uma coisa que essa sua fala, Vi, é uma coisa que eu tenho muito forte em mim. Eu e o Marcelo, a gente tem um perfil diferente mesmo, porque ele é desse tipo de querer fazer pelo outro, mas mais no sentido de vou ajudar, né? De se eu não estou fazendo, eu sou o folgado da história. Não, eu vou fazer. E eu tenho essa outra visão de não, né? Eles têm que aprender a fazer justamente porque um dia eles vão ter que fazer sozinhos. E se a gente não te der exatamente. a oportunidade deles fazerem agora, eles não vão aprender, né?
Então, tanto que isso é importante, né? E essa conversa tem que acontecer nas famílias mesmo e ter orientação de alguém de fora, né? Porque senão os pais ficam perdidos mesmo. Eu estava até conversando com uma amiga minha que está aqui, o tanto que o educar hoje em dia é difícil. E eu vejo que o educar é mais difícil ainda porque os próprios pais, às vezes, não conseguem lidar com essa questão da habilidade emocional, né? Da gestão das emoções, né? Então, como é que você vai instruir os próprios filhos se a gente também não tem esse suporte nessa base, né? Então, eu imagino que vocês devem ter um trabalho muito forte também com os pais, né, Tainara? Então, eu acho que é a base do tratamento e orientação parental. Esses dias não, né? Essa semana aqui, a gente fez um Instagram privado para pais, fechado, porque ali a gente consegue até falar de alguns assuntos que é a importância, né, porque muitos pais também não aderem ao tratamento. Isso é um fato, né? Então, vocês são pais participativos, mas uma parcela não é. Então, a importância deles estarem ativamente ali dentro do tratamento. Primeiro passo, tem pai que nem sabe que existe vou falar alguns nomes, né? PEI, que é o plano de ensino, né? Ou o PIC, que é o plano de intervenção comportamental. Então, assim, os pais falam: o que está acontecendo? O que vocês estão ensinando ao meu filho? Então, eles nem têm noção desse primeiro documento, que é feito uma avaliação. E ali, querendo ou não, se a gente for estudar a fundo, é um contrato do que você vai realmente fazer com o filho daquela pessoa. É a base do tratamento está ali, de curto, médio e longo prazo. E os pais, tem muitos pais que não se apropriam desse documento e não sabem nem o que está acontecendo. Como muitos, né, uma parcela também, se apropriam e querem fazer replicar em casa. Então, acho que a base do tratamento é a família. Cada um tem a sua parcela, porque se for só deixar na mão de terapeuta, como que você conduz isso em casa? E outra, como você vai saber se está certo ou está errado aquele tratamento? Se tem de fato assentimento, se é o que vocês querem, porque a família ela participa ativamente até na construção desse documento. Então, o que é relevante? Quais são os comportamentos que vai ser de fato, né, útil no dia a dia para o meu filho? Qual é a habilidade, como você mesma falou, que eu quero deixar para eles, porque um dia eu não posso estar aqui. Então, né, a gente participa, os pais devem participar ativamente desde a construção, né, desse documento até a implementação de cada treino. E é portas abertas. Eu acho que se o pai quer assistir o atendimento do filho, claro que ele vai variar de comportamento, assiste numa tela, numa câmera ali que é colocado, porque se deixar só na mão da clínica, como que você vai saber? E como também você vai saber se está certo esse tratamento? Então, os pais, não é que nós queremos pais terapeutas, mas coterapeutas, que entendam pelo menos o que está acontecendo ali. Qual é o objetivo proposto para poder a gente fala multiplicar isso em casa. Como passar no dia a dia da escola, um exemplo, olha, a gente está trabalhando tal habilidade, será que, né, passar isso para os parentes, na escola, enfim, uma série de questões que vai envolver todo um conjunto, é uma tríplice, a gente fala, né? A casa, a clínica, a escola, e se isso não for andar, a gente não consegue. E a gente vê que, de fato, também não tem inclusão. Então, é muito difícil essa questão da escola. Então, precisa de pais ativos para estar também ali na escola, para ver se está É, sendo feito o plano individual daquela criança, se tem adaptação, se está seguindo de fato ali, né, um currículo ou uma atividade adaptada, porque nem isso os pais entendem, às vezes, que eles são voz para isso, né? O poder dos pais são muito grande. Então, Eu eu ia acho que a família é a base de tudo ali, né? Eu ia entrar nessa questão da escola mesmo, porque eu, vendo a sua fala, né, não tem como a gente pensar também da importância da participação, né, do terapeuta de instruir as escolas para isso, né? Eu digo por experiência Exatamente. própria, que a gente, o Heitor, na primeira escola que ele frequentou, eles nem aceitavam, na verdade, que o Heitor estava no espectro autista. Né, eles não conseguiam entender, porque ele faz contato visual, porque ele é super carinhoso, porque ele abraça. Então, para eles, a gente podia pensar em 500 mil diagnósticos menos no espectro autista. E isso para mim ficou muito claro, uma vez que a gente estava conversando sobre o brincar, né? E é o que você falou do treino das habilidades, né? E eles falaram, mas como que é feito isso na hora do intervalo? Vocês incentivam as crianças a brincarem com o Heitor e o Heitor aprender a brincar com as crianças? Não, mãe, isso acontece naturalmente entre as crianças, eu não preciso não intervir. acontece. Não acontece Não naturalmente, né? acontece. Isso, assim,
pode acontecer naturalmente nas crianças neurotípicas, e às vezes nem nas crianças neurotípicas acontece, né? Então, Não, a gente estava assim, Exatamente. falando agora há pouco das nossas dificuldades no colégio, antes da Tainara entrar, com a outra amiga da exato. Jeane, com a nossa amiga que está aí na casa da Jeane agora, das dificuldades que a Uhum. gente teve no colégio, sendo, né, neurotípicos ou não, né? A gente... Mas Exatamente. enfim, né? Agora, assim, cabe muito aos pais essa voz, como você falou na questão da escola, enxergar a melhora, né? Porque isso também é uma coisa, né? A gente pode às vezes não acompanhar a sessão terapêutica, mas assim, você enxerga uma melhora, você enxerga um progresso, né? Dentro daquele período que você está trabalhando, pô, estamos trabalhando isso. Existia um progresso, houve um progresso, né? Nessa questão. E a escola, se a escola não fizer parte, pô, a gente está falando de talvez 6, 7 horas do dia. A criança dorme 8, 9 horas e 6, 7 horas do dia, ou 6 horas, ou 5, 6 horas do dia, ela está na escola. E se a escola não trabalhar isso, são 5, 6 horas perdidas. Porque não importa se ela está ensinando matemática ou geografia, né? Importa assim, isso está sendo feito de uma forma inclusiva. A escola está trabalhando os meus objetivos, os objetivos dessa criança, do desenvolvimento dessa criança agora. Se ela não estiver trabalhando, das duas, uma, ou você conversa e tenta impor algumas coisas, ou então você tem que mudar. E aí entra o Sim. negócio da mudança, né? Que eu ia falar. Eu tô até falando porque a gente está passando por um processo nesse sentido, né? E aí você vai mudar a criança já meio que se adaptou àquele ambiente e àquela rotina. Assim, você mudar uma criança neurotípica da escola já é um problema. Eu tive duas mudanças, três, vai, duas mudanças de escola, assim, né, na minha infância, já é complicado pela adaptação. Uma criança neuroatípica, então, uma criança autista, você mudar essa rotina dela e ter que mudar ela para outra escola é muito É complexo. um Então, assim, a desafio. dica que eu dou como pai é assim, escolha muito bem a escola onde você vai colocar o seu filho de primeira. Porque se você tiver que ficar mudando de escola porque a escola não atende os requisitos, é muito complicado. Eu vou até entrar numa pergunta agora, Tainara, que eu acho muito importante, né, de como você lida com essas dentro da terapia, com essas mudanças bruscas de rotina que às vezes acontecem com as crianças, porque isso gera uma regressão até. Né, de algumas conquistas que a criança teve aí ao longo das terapias e tal, ao longo da vida, e aí de repente você precisa fazer uma mudança brusca dessa. Como que se lida com isso nas terapias e como que os pais devem lidar com essas mudanças bruscas que vão impactar diretamente no comportamento da criança? Quando você fala essa fala, a gente tem um leque de opções. Então, assim, a mudança brusca pode ser desde pessoas que atendem a criança sobre uma nova escola. Então, acho que o novo, ele é complexo para nós e é complexo para eles, que eles não entendem, né? Então, assim, para nós já é difícil, como você disse, a estratégia que a gente usa com os pais a gente chama OP, né, orientação parental, é trabalhar estratégias antecedentes. Então, quais seriam isso? O que que seria isso? Pistas visuais, a questão da rotina, a questão da flexibilidade cognitiva é muito importante destacar, porque às vezes os pais mesmo condicionam, é um comportamento sem os pais perceberem, aquela rotina não tem mudança. Então, assim, a gente precisa trabalhar a parte de regulação emocional. Olha, tá tudo bem, estratégia de calma, a gente sabe que vai ter choro, e às vezes não, ó, diariamente, se não deixar aquela rotina sempre ser igual. Você mesmo cria estratégia, às vezes, para não dar certo aquilo que está sempre igual. A gente chama isso, né, para melhorar a flexibilidade cognitiva deles, porque eles mesmos criam esse padrão e a gente acostuma nesse padrão. Então, quando há uma troca, até de terapeuta, uma troca de escola brusca, ou é um irmãozinho que está chegando, enfim, né, uma série de coisas que podem não estar sob o nosso controle, as estratégias antecedentes seriam, às vezes, propositalmente ser quebradas no dia a dia. Explicar. Olha, às vezes não vai dar certo, ou às vezes um pictograma é pior ainda num cenário quando uma criança é nível 3 suporte, que vai ser mais difícil ainda
para poder conduzir uma situação dessa. Então, numa situação de um nível 3, a regulação emocional, trabalhar essa parte assim de estratégias de calma, respeito, deixar chorar, mas acolher. Então, seria necessário. Já um TEA nível 1, a gente pode dizer que fichas, histórias sociais podem dar certo, combinados dar certo. Quando é o nível 2 ali, mais, né, moderado, algumas estratégias do um funcionam e estratégias do nível 3 de suporte também. Mas o que acontece? Também depende do caso. Então, tudo vai depender, não dá para eu te dar uma resposta mágica, mas a intenção é não deixa ser sempre a mesma coisa. Então, como seria isso? Todo dia eu faço o mesmo caminho com a minha filha, porque ela quer, deixo ela conduzir essa situação. Ou eu não mexo em tais objetos, ou ela só quer comer dessa forma. Se deixar isso acontecer, começa por aí já. Eles vão criar padrões. Então, a gente tem que criar estratégia para não deixar esses padrões acontecerem. Aí que entra a criatividade dos pais, o que eles podem fazer, né? Então, assim, é um assunto complexo, mas depende também do que você vai trazer ali, né? Do que está acontecendo também. Então, cabe trazer a situação do momento. É porque Não sei se eu é muito respondi sua difícil. Sim, pergunta. respondeu, ótimo, ótimo. É difícil, né? Porque assim, a gente às vezes na dinâmica do dia a dia a gente não para pensar nisso, né? Que a gente tem que mudar. Por exemplo, É, assim, caminho para terapia, caminho para escola, né? Se a gente segue o mesmo caminho, às vezes um dia a gente vai para algum outro lugar, e ele já entra em frustração porque imaginavam que ia para um lugar e depois vão para um outro, né? Então, mas a gente vai no automático, né? A gente está no carro é. dirigindo e não para pensar que eu tenho que mudar o caminho para ir, né? Assim, dei um exemplo bobo, mas assim, o tanto que é difícil mesmo a gente, como pais, se policiar para ter essa visão, né? A gente tá no Porque automático, né? Eu exato. entendo. Mas É. assim, o que dá para mim poder interromper às vezes esse automático, que vai gerar também frustração, que é gestão da emoção, que é frustração, ele não entender. Então, assim, nem tudo, nada quase está a nosso controle, né? Então, se a gente armar, às vezes, alguma situação para quebrar essa questão de rigidez cognitiva ou algum tipo, né, de ritual, é importante porque, assim, pode ter um impacto um pouco melhor quando houver uma questão brusca de mudança. Um exemplo mesmo é terapeuta. Eu lido muito com essa questão de rotatividade na minha clínica também. É uma clínica menor, mas há rotatividade. Só que tem duas questões aí que eu falo para os pais. É ruim no começo, mas também é bom, porque a gente pode promover generalização. O que seria generalização? Às vezes, ele só responde com aquela pessoa. Ele cria um ritual com aquela pessoa. Então, exemplo, se ele está aprendendo a fazer uma atividade, vai, de pareamento, ou ele responde algumas, né, questões, até mesmo verbal, ele só responde para o acompanhante terapêutico. Quando entra uma outra pessoa na sala, ou esse terapeuta faltou, tem que alguém substituir, ele já entra no disruptivo. Então, aí depois a gente vai manejando isso. Só que assim, isso também é uma mudança. Só que como que eu controlo isso, né? Como que eu vou controlar um terapeuta que ficou doente ou alguém que se desligou do caso? Mas ao mesmo tempo, isso acontecendo algumas vezes, promove que ele comece a responder para outros terapeutas. Então há também um fator positivo de generalização, porque às vezes eles ficam condicionados a só responder para a família. Quando muda de ambiente, não responde para outras pessoas. Então, assim, às vezes isso é necessário. Então, às vezes é bom isso acontecer. Os pais não gostam, né? Porque mudança é ruim para todo mundo. A gente sabe que vai demorar para se adaptar, mas assim, a paciência ela é crucial. Então, assim, pistas visuais, histórias visuais, a gente tem gente que não acredita, fala: "Ah, eu vou contar uma história, mostrar um card". Gente, o cérebro deles é tipo propriamente ali 80% é visual. Então, assim, se eu condiciono uma estratégia sempre parecida e explicar através de card ou histórias, a gente consegue sim passar uma aprendizagem para eles que a mudança está acontecendo. Como é difícil para a gente e é difícil para eles é um pouco mais. Porém, não podemos controlar tudo. A gente está vivendo essa situação com o Tutu agora, né? Porque o Tutu está em processo de desfraude, né? Já tem alguns meses que a gente está desfraudando. Começou, né? Recomeçou o desfraude dele. Graças a Deus agora está dando certo. Mas na escola a gente está tendo mais dificuldade, porque quem levava ele na escola era o acompanhante terapêutico. Chegou na colônia de férias, que o acompanhante não estava, que ele ia para brincar, né? Então, assim, o acompanhante não foi junto e quem levaria ele até o banheiro seria uma auxiliar de turma.
Não conseguimos levá-lo para a escola na colônia de férias. Ele foi uma ou duas vezes e nenhuma das vezes ele conseguiu ir ao banheiro com ela, né? E realmente começou coisas que não acontecem com ele com comportamento disruptivo, porque também não souberam manejar, né, no levar para o banheiro. Agora, a gente está numa fase de desligamento com esse terapeuta, com esse acompanhante terapêutico, porque ele vai mudar de clínica, né? E justamente entrou nessa questão do desfraude de novo, né? Porque ele só vai ao banheiro com ele. E aí foi que começou a estratégia. Agora você vai ficar de fora e vai instruir os outros profissionais da escola a auxiliá-lo a ir ao banheiro, porque ele precisa generalizar. Ele não pode só ir ao banheiro com você, né? Então, só que são situações que nós, como pais, não estamos lá no dia a dia e que a gente às vezes só se dá conta e só percebe, né? Quando vem a dificuldade, né? Quando já vem o choque, né? Então, mais uma vez, né? O tanto que é importante esse apoio não só da família, mas também do terapeuta, né? Da equipe terapêutica estar presente também nos momentos, né? Acompanhando o desenvolvimento em escola e em outros ambientes, né? Porque senão a Sim. gente realmente perde, né? O que está acontecendo, né? Não consegue se ater, né? A E esses você, detalhes. você falou uma fala que é importante, para mim também, né? Tá sob controle isso do terapeuta. O terapeuta bom é aquele, né? Quando a gente fala terapeuta, é o AT, né? No caso, é o que fica mais, é aquele que é um gancho. Ele vai lá, um exemplo para treino de habilidade social, depois entra para o desfraude. Ele tá lá um grupinho de crianças, aí ele vem, insere seu filho lá. Aí o seu filho dá uma esquiva, aí ele vai lá, sai. Aí ele coloca o seu filho lá. Ele acha uma estratégia para o seu filho se colocar ali em algum tipo de conversa. Ele coloca um gancho de alguma conversa e sai. O terapeuta, o AT, ele tem que ser desnecessário. É o que acontece, fica sob controle, só responde para ele, como no caso do desfraude. Qual que é o papel aí desse AT? Ele tem que saber fazer o desfraude, existe passo a passo, mas ao mesmo tempo ele tem que estar lá e colocar uma outra pessoa junto, ele sai, ele entra. Para a criança parar também a socializar essa questão de rigidez cognitiva. Que aí, quando tiver num processo desse, ele vai saber fazer isso naturalmente. Poxa, eu não só dependo do meu AT para estar fazendo isso. Então, não deixar isso ficar sob controle somente do terapeuta. Até o próprio terapeuta não sabe trabalhar sobre isso. Sim, Então, sim. eles não entendem, porque a gente não tem pessoas hoje qualificadas porque a gente, quando um AT entende o que eu estou falando, ele já não é mais AT, ele é um supervisor. Uhum. Então, a gente não tem nem a base própria de treinar ainda bons terapeutas, porque eles também Uhum. não entendem. São pessoas que estão ali em experiência e muitas das vezes, né, não sabem, não são qualificados e por isso precisa ter esse olhar, que ele tem que ser desnecessário. Mas sabe Então, qual que é a grande dificuldade que entra nessa questão também, Tainara? A visão da escola. Porque sim, a escola pensa o quê? Ele tem um acompanhante terapêutico que ele vai vai fazer fazer. esse papel. Por que que eu tenho que ir? Né? É o AT que tem que Bem, fazer é. isso com ele, né? Existe Então, isso também, com tem certeza. muito esse lado também, né? Da escola também não enxergar qual que é a O posição do papel AT. dela. Que ele tem que ser realmente desnecessário. Você foi brilhante nisso, né? É isso, né? Ele tem que ser. E é o que a fala que eu levei para a escola agora e que eu fui conversando com o AT. Qual que é a real necessidade realmente do Heitor ter um AT ainda 100% do tempo? Porque a ideia é que a gente vá desvinculando, que ele não tenha mais essa Claro. necessidade, Mas né? ao mesmo tempo inserir qual é, Giane, o papel da escola. Porque a partir Uhum. do momento que os pais, isso é muito nítido, saber quais são os direitos dessa criança, fica muito claro para o pai. O pai sabe que é por lei, a escola tem que fornecer alguém para eles. E muitas das vezes, exemplo, saiu até agora no questão, não sei qual órgão saiu, que o Lucelmo Lacerda estava falando, que vai ser proibido geral acompanhante terapêutico dentro da escola. Então, assim, beleza, vai proibir, mas até que ponto essa escola está sendo treinada ou vai ter alguém disponível para Exatamente. essas crianças? No nível que realmente precisa, que é algo comportamental, a gente não vai ter. E também, ao mesmo tempo, quando a gente tem, fica sobre uma carga, como você disse, somente do AT. E ele não consegue fazer nem mesmo o próprio trabalho de acompanhante terapêutico dentro da escola. É muito É complicado, né? um, um tema muito complexo, Sim, Viu, Tainá, né? deixa eu perguntar uma coisa, né? Eu não sei se você exatamente lida com isso, mas uma das questões que a gente levanta bastante aqui no podcast
é a questão da transição dos períodos de vida, né? Da criança para a adolescência, da infância para a adolescência e da adolescência para a vida adulta. E aí eu queria perguntar para você duas coisas nessa questão da gestão das emoções, né? Como é essa transição com uma criança da infância para a adolescência que já vem fazendo um acompanhamento há um tempo, né? Já vem fazendo terapia, que nem por exemplo, o Léo faz desde os 2 anos e meio e tal, já faz terapia, né? E com uma criança que chega lá nova de terapia ainda para fazer essa transição. Existe alguma diferença muito grande? Como é que é, na cabecinha das crianças essa mudança com a questão dos hormônios, né? Com a questão das descobertas, com a questão do saber que eu gosto do outro, principalmente nessa questão de relacionamento, né? Como é que funciona isso? Não sei se eu formulei bem a pergunta, mas eu creio que você entendeu Vamos o ver que se eu eu quis consigo te dizer. responder, mas acho que Não, tudo sim, bem. vê se é isso, tá? Assim, quando uma criança já faz terapia, vamos supor, lá na minha clínica, e aí a gente tem a unidade 2 que é focada na adolescência. A gente já começa a fazer um trabalho já com a família há um tempo, isso já tem que estar lá, né, no protocolo, desculpa, no plano de ensino do paciente, e a gente já começa a fazer um trabalho com essa família, porque às vezes também a família não quer que a criança cresça, né? Então a gente já começa já fazendo a questão, mas a gente também entende, se coloca no lugar desse pai, né? Porque é algo difícil mesmo. Então a gente começa pela família, e aí fala das mudanças, ó, vamos ter que mudar para a unidade 2 e aí começa a ser feito um trabalho de base lá na Arte Psico 1. Então a gente começa a fazer aproximações sucessivas. Ele vai visitar a unidade, ele faz uma saída social, ele tem uma troca dos grupos de habilidade social. Então a gente começa a modificar a rotina dele no dia a dia. A gente, quando, né, assim, que a realidade, né, para o jovem e adolescente está muito marcada para o TEA 1 de suporte. Agora, aquele 2 e aquele 3, né, de nível de suporte, é muito difícil achar lugares que vão, né, trabalhar de fato o que realmente precisa. Então, assim, hoje, a minha realidade é muito enfoque em TEA 1 para habilidade social. Os que estão em suporte 2 e 3 permanecem ainda na unidade 1. Por quê? Lá é habilidade básica ainda. A partir do momento que ele adquire outras habilidades, aí a gente passa ele de nível e vai para outra unidade. Então, assim, se uma criança chega nova lá e tem essa descoberta, né, que tem que ir para outra unidade, é muito conflito para essa cabecinha, vamos dizer assim, e para essa família. Mas ao mesmo tempo, já na nossa unidade 1, ele já começa a ter os grupinhos ali de habilidade social, porque a gente tem os maiorzinhos, e para ele entender que está mudando. Então, começa, é um passo bem lento, e aí depois ele migra para outra unidade, que o foco é tudo em conjunto. Não há atendimento separado, como de um para um, que é na minha unidade 1, né? Então, quando ele vai para uma fase lá da adolescência, muda completamente. E aí entra a questão aí, né, das suas particularidades. Por exemplo, sexualidade, hormônio. Então, a gente tenta colocar na nossa unidade 2 que a gente está lidando, a gente não pensa só no autismo, a gente pensa na adolescência. E é um desafio, né, para lidar, porque a gente não tem nem terapeuta preparado para isso. Um exemplo, eu estou com um cargo aberto agora para coordenadora da unidade 2 e não acho profissional que tenha essa visão da adolescência. A pessoa vem para a entrevista, ela só fala de criança. Criança, 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 ela não estão preparados, porque é só intervenção precoce que a gente vê muito curso, muitos profissionais focados aí só em intervenção precoce nos pequenininhos, e raro a gente tem alguns, né, que trabalham, mas são aqueles que são referências e é muitas vezes difícil acessar esses tratamentos. Então a gente tem que começar o quê? Estudar. Então, assim, sexualidade, eles vão gostar um do outro. Tem pai até que nem gosta, né? Que fala, ele não está preparado para isso. Mas a gente vai lidar com a adolescência como qualquer outra pessoa sem o aspecto. Então, eles namoram, sim. Eles viajam, eles fazem a campa dentro. E vai ter as suas questões. E aí vão ser tratadas individualmente, com orientação para a família, como para o próprio adolescente. Então, assim, quando é um paciente que não teve lá a estrutura da nível 1 e vai, né, chegou na unidade 2, é muito mais difícil para a família. Porque, um exemplo, a gente quer colocar algumas pessoas que estão na nossa unidade 2 para o mercado de trabalho. Os pais não querem.
são pais novos que estão lá há pouco tempo e não aceitam. Agora, o pai que era da a gente estava já há muito tempo fazendo um trabalho, que é muito que o adolescente vai ser o jovem aprendiz lá no mercado, enfim, ou no pet shop, e já aceita isso. Agora, um pai que cai ali, já está lá e não tem esse trabalho anterior, é muito mais difícil, eu vejo, para a família do que propriamente para o adolescente. E isso transpassa para o adolescente, que aí fica preso naquele mundo ainda, né? E a gente vê a dificuldade da família. Eu acho que é principal é isso, né? Porque lá a gente encaminha realmente para o mercado de trabalho. A gente tem situações assim que é puramente, nem vejo autismo ali, a gente está tratando adolescente, Pessoas. pessoas, Isso né? era até Tem que uma ter das essa realidade. perguntas. É uma das É perguntas isso. que a gente ia falar, né, Tainara, que é uma das grandes dificuldades que eu enxergo também. O tanto que é difícil a gente conseguir separar o que é de comportamento da idade, né, do desenvolvimento infantil ou adolescente, e o que é que está vindo realmente do espectro, porque às vezes a gente coloca tudo na conta do espectro, né? É. E não É, é, né? É do desenvolvimento humano, né? É muito difícil, às vezes, a gente conseguir parar e separar isso, né? E aí joga para o terapeuta, ó, tem que tratar, tem alguma coisa errada. E não é, é criança, é adolescente, né? Isso vai acontecer estando no espectro ou não, né? sim. Exatamente. Então, a gente nem fala sobre autismo ali, é adolescência. É hormônio, é espinha, é um gostar do outro, é conflito. Que bom que eles têm conflito, porque é do conflito que eles começam a achar a solução. Então, ali é muito focado num TEA nível 1 que eu tenho, até nível 2 que eles estão envolvidos em questões que a gente precisa lidar no dia a dia. A gente às vezes até deixa. Outro dia a gente deixou quase uns dois, assim, parecia que eles iam brigar, mas foi necessário. Por quê? Para mediar. Se isso acontece num ambiente sem ser controlado na clínica, ele pode ser espancado, ele pode sofrer bullying e uma série de coisas. E o terapeuta ajudava um ou outro a sair da situação, às vezes dava uma provocadinha, porque a gente precisa trabalhar esse senso que às vezes eles não têm maldade. Então, assim, o conflito ele é necessário. Então, a gente precisa entender que são pessoas que estão ali quer dizer, adolescentes, né? Estão ali e é isso. E é rebeldia, às vezes eles não querem falar para a mãe. E são coisas que, assim, não estamos falando de autismo muitas vezes, mas É. sim da adolescência. Há sim questões do autismo, precisam ser tratadas individual, mas é uma adolescência. A adolescência é uma incógnita para todo mundo. Eu acho que vocês também devem ter passado, claro, né? Passou por isso, foi a fase muito difícil de descoberta. Então, Uhum. assim, é difícil. E achar profissional para isso é extremamente difícil. É E o como que pior, eu acho. funciona no nível 3 de suporte, né? Porque a gente está falando muito de como seria no nível 1, né? Talvez no nível 2, que tem essa habilidade já, né, adquirida. E como que é no caso nível 3, que às vezes não tem? Vocês mantêm na unidade 1, vocês vão para a unidade 2, como que funciona, né? A Porque a gente gente sabe que mantém. ainda, às vezes, está precisando desenvolver algumas coisas que não condiz com quem já está Sim. na mesma fase, né? E isso assim, às vezes choca um pai que está ali no nível 3 de suporte de um profissional falando, mas assim, tem que ter muita empatia também com isso, porque existe crianças que não vão conseguir ser alfabetizadas, porque envolve outras relações também, mas a partir daí, ela não conseguiu ser alfabetizada. O que eu posso fazer? Quais são as habilidades que eu devo realmente ensiná-las? Quando eu pego uma questão, né, de migrar, ele tem a nível 3 de suporte, eu tenho alguns, né, não consigo fazer essa transição. Por quê? Ele vai sofrer, ele não vai conseguir acompanhar. Então a gente foca no que é essencial. Então habilidade de AVD. Exemplo, se acontece alguma coisa, como ele se vira para fazer uma comida. Então a gente vai focar a partir das coisas que são necessárias que a família coloca para gente. E claro, se tem alguma questão que ele consiga participar da unidade 2, a gente até vê, né, uma possibilidade, mas tudo muito adaptável. Então, tem pais que às vezes não respeita essa questão, que querem muito que os filhos estejam como aquelas que estão no nível 1, que no nível 1 também dá muito trabalho, que é muito difícil para os pais também. Assim, eu acho que é difícil o autismo como um todo, né? O 1 eu acho que é o mais difícil, na verdade. Então, assim, porque é ensinar a habilidade social. Então, às vezes, os pais, eles não entendem, eles querem que os filhos tenham já esses pré-requisitos para estar ali. E não acaba respeitando isso. Só que aí fala, e o que que vocês estão fazendo para isso? Trabalhando os comportamentos que são essenciais. Aí a gente usa a família e fala, hoje, o seu filho é um nível 3 de suporte. O que é essencial para ele hoje? O que que adianta, às vezes, eu colocar ele
numa excursão, ele ir para um lugar e ter uma crise lá porque não aguenta a questão sensorial ou muito estímulo. É sofrimento. Então, o que a gente pode ensiná-lo aqui? O que que você quer que eu ensine ele a partir dos comportamentos, né, que é de vida, como tomar banho sozinho, com menos independência. Só que isso eu entendo que é uma grande frustração mesmo dos pais, né? Que eu sei que deve ser muito doído essa questão, mas o essencial a gente precisa a ensiná-los, que é as habilidades de vida diária. E que for adaptável, sim. Um exemplo, existe um método chamado TEACH, onde eu fiz, né, não tem nada a ver com análise do comportamento, que nível 3 de suporte consegue trabalhar. Eles treinam ele, isso é nos Estados Unidos, no Brasil eu nunca vi, tá? Então, assim, eles treinam ele a nível 3 de suporte para empacotar algumas coisas para o mercado ou colocar dentro de uma caixa. E isso é um trabalho e eles ganham por isso. Só que eles também não têm ideia do que fazer com o dinheiro porque eles não têm essa habilidade. Então, isso fica muito solto, mas está inserido no mercado de trabalho. Treinam eles para essa habilidade. Então, tudo vai depender do que a família deseja, mas também colocando para aquela família o que é essencial de fato para aquele indivíduo. É como a escola. Tem pais que querem colocar a criança nível 3 de suporte na escola 8 horas, né, por dia. Gente, é inadmissível, eles não conseguem. Eles não conseguem. Então, colocar eles num período integral, eu acho que tudo é adaptável e para as necessidades. O que que adianta deixar aquela criança, às vezes, na escola, que ele vai ficar ali, não vai ter nada para ele. Muitas vezes o professor não vai saber lidar, e às vezes a terapia, né, focada de um para um é muito mais interessante do que ele estar ali na escola sem nada. E o professor falando, ele está ali porque ele está socializando. E muitas das vezes ele só está inserido naquele lugar sem ninguém falando com ele. Se a gente for ver de um modo macro, realmente parece que ele está ali inserido, mas ele não está inserido de fato. Então, ver o que realmente é importante para aquela vida, para aquele indivíduo. Nossa, Que coisa, né? sensacional. Assim, ela vai falando, Giane, e sabe, vai passando um filme na cabeça, né? É, Engraçado isso, a gente já gravou, Dainara, a gente já gravou um monte de episódios, assim, e toda vez é isso, sabe? Toda vez é, a gente vai pensando nos nossos casos e às vezes fica até meio sem palavras, né, é, para é. falar, porque essa questão que você falou da escola, dele só estar presente e não ter nenhuma atenção, eu acho que deve ser uma coisa que acontece com tanta frequência. Sim, Muito. É por isso que assim, né, Vi, quando você falou até a questão de que tem que escolher muito bem a escola para não mudar. Eu concordo e eu acabo discordando também em algum, porque assim, eu aqui, pelo menos aqui em Rio Preto, a gente vê tanta dificuldade de uma escola que realmente tenha mesmo uma abertura para a inclusão, não é nem que seja inclusiva, mas que tenha uma abertura para a inclusão, que, poxa vida, é difícil passar pela mudança, é lógico que a gente vai ter que analisar o caso de cada criança, mas também até que ponto vale manter uma criança numa escola que você vê que não está Claro, fazendo, não está agregando claro. nada, Então, mas é o né? que eu disse no sentido de, assim, Exato, escolhe bem, é para assim, você não precisar passar, né, pela por, mudança. por essa mudança. Claro, a Tainara disse que, vou chamar de doutora, né? É doutora, não? Tainara. não, terminei o mestrado agora, eu Tá. iniciei o doutorado. Eu fico assim, eu já Mas pensei duas vezes falar da doutora. Mas assim, o que ela disse dessa questão de, legal, a gente precisa mudar um pouco a rotina, a gente precisa ir fazendo esse exercício para flexibilizar, né? Mas é sempre uma mudança traumática essa questão de um ambiente muito brusca, né? Uma mudança muito brusca. A gente já conversou com as terapeutas do Léo sobre essa questão, né? E aí, se a gente precisar mudar ele de escola, bom, então se vocês forem mudar ele de escola, a gente vai ter que fazer um trabalho prévio nisso, né? Vamos com algum tempo, vamos, né, trabalhando Exatamente. isso com ele, com conversa, com algumas atividades, E mesmo né? chegando lá depois dessa conversa prévia, vai acontecer sim algumas coisas, mas Exatamente, com menos impacto, entende? exatamente. Então, assim, se a gente precisar algum dia fazer uma mudança dessa, ou de repente a gente, às vezes, alguém precisa mudar de país, né? De repente, sei lá, o Marcelo consegue um emprego no Canadá, sei lá, em Vancouver, lá, para vocês morrerem de frio. Mas assim, e aí, né? Imagina o impacto nisso, né? E eu sei que o Tutu é super apegado também aos avós e tal, e assim, é uma mudança.
e acaba limitando um pouco, claro, com níveis diferentes, por causa do nível de suporte um 2 e 3, mas acaba limitando também a vida dos pais, de certa forma, em algumas mudanças que às vezes são necessárias, né? E você fala, e agora? Que impacto isso vai gerar? Por exemplo, eu moro em Jaú e agora eu vou precisar mudar para São Paulo, e aí? Né? Como que a gente vai trabalhar isso? Quanto tempo a gente vai ter que trabalhar isso? Isso vai regredir ele? E se ele não se adaptar na hora que chegar lá, né? Claro que pais que têm crianças neurotípicas podem ter os mesmos pensamentos e tal, mas é muito diferente, né? Então, as É, o pessoas impacto que... é muito, o impacto é muito maior, né? Porque você tem uma compreensão do outro lado mais clara, né? Na maioria das vezes, uma criança neurotípica às vezes tem uma compreensão um pouco maior daquele fato, daquilo que está acontecendo, daquela mudança e tal. Não é fácil do mesmo jeito, né? Se pegar uma criança de 5 6 anos, de repente tirá-la de uma escola, mudar de cidade, inserir ela em outro ambiente, não é fácil para nenhuma criança, né? Mas, de qualquer forma, as pessoas que estão de fora, elas precisam entender também as dificuldades que a gente passa, que muitas Sim, vezes, né, as limitações que a gente tem, né, seja na questão de agenda, porque a gente tem uma agenda complicada de terapias e tudo, tem que levar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Não pode simplesmente sair para viajar, que nem às vezes minha mãe fala, vem aqui, passa uma semana com a gente. Tudo bem, o Léo não tem a obrigação da escola ainda, né? A partir não ano que vem, mas daqui 2 anos vai ter a obrigação da escola de presença. Mas tem as terapias, tem a natação, tem a rotina dele. Então a gente tem que escolher muito bem, às vezes, que a gente vai viajar para passar um tempinho, 10 15 dias fora. Então a gente. Nossa, Vinícius, eu creio que você deve ter visto isso. Você viu quando o Marcos Mion disse por que que ele não viajava com o filho dele? Ele foi meio que sacrificado por conta disso, mas outra Sim, parte entendeu. Por que que ele não viajava com o Romeu para os outros lugares como ele viajava com outra família? E ele explicou. Aquilo para o suporte nível 3 porque o Romeu é, foi essencial. É o que ele tolera. É É. igual assim, esses dias uma terapeuta, para você ver que trabalha, uma AT com a gente, falou assim: paciente X não dá para ir no cinema com ela, é nível 3 de suporte. O restante era todos nível 1 e iam para assistir divertidamente. A coordenadora falou assim: dá sim para ela ir. Como que a gente. Por isso que eu falo a palavra adaptável. A gente levou todos os recursos sensoriais dela numa bolsa, a gente fez um trabalho prévio. E o filme durava quase 2 horas, ela conseguiu ficar 1 hora, foi o que ela tolerou. Depois a mãe veio Ótimo. e... Então, assim, é um nível, é o que ela consegue. é isso. Então, assim, os pais precisam entender que é isso, e isso já foi uma superação e já foi algo assim muito bom para a criança, foi o que ela conseguiu. E ela saiu de lá feliz com as questões dela, lá sensorial, abafador, foi embora. E a gente faz acordos com os pais, olha, não consegue tolerar. Teve uma que a gente fez uma excursão, foi de ônibus, ela conseguiu o percurso de ônibus, ficou meia hora dentro do parque e a mãe pegou ela. A mãe sai um pouco frustrada, mas olha o passo que ela já deu. Então, Puxa, tudo é adaptável. É. Então, assim, é, 1, 2 e 3 é difícil. O autismo, ele é difícil. Ele, né, quem coloca isso como algo bonito, não é, a realidade é outra. Mas também, olha as vitórias, olha as conquistas, que os pais às vezes não conseguem enxergar as pequenas vitórias do dia a dia. é isso uma coisa que a gente discute bastante, Tainá, que a gente valoriza muito, eu sei a Jane também, é que nem eu, assim, a gente valoriza cada micro conquista, a gente vê, é uma emoção tão grande, uma conquista que você fala, bom, para uma criança normal, você assim, passa desapercebido, sabe? Você fala, bom, Sim, né, nossa, mas por que que você fica emocionado às vezes com uma coisa tão pequena? Fala que para ele é gigante. Fala, é uma sim, evolução tão grande que, assim, É. para você pode não fazer diferença, mas a gente sabe a dificuldade que foi para ele chegar até aqui, para ele conseguir dar esse passo a mais, né? Então é muito legal porque a gente também conversa com pessoas que tem níveis diferentes de suporte, né? Então o Léo é nível um, o Tutu é nível 3 em algumas coisas, 2 em outra, né? Mas enfim, mais nível É, 3. é. E a Uhum. gente conversa e a gente vê assim, são dores diferentes, né? É. São dores mas são diferentes, dores, né? mas são São dores, dores. né? E às vezes eu fico falando assim, puxa, Giane, às vezes eu vou na clínica do Léo e eu fico olhando assim, às vezes eu falo, gente, como eu tenho sorte,
né? Nesse sentido, não é exatamente isso, mas você entendeu, né? O pessoal entende o que eu quero Entendi. dizer, né? Porque tem tanta gente que tem muito mais dificuldade do que o Léo, mas não é por isso que eu também não tenho a minha dificuldade, Exato. Exatamente. entendeu? É, Então, é. assim, eu tenho a minha dificuldade, o Léo tem as dificuldades dele, né? O Tutu tem as dificuldades dele. E aquele negócio, você sempre vai achar alguém que tá pior do que você, se você quiser só olhar o copo vazio, né? Hum. Mas você pode olhar e falar assim, puxa vida, que aprendizado, porque essas crianças elas ensinam tanto pra gente, independente do nível de suporte que ela Com tenha, certeza. eles ensinam E tanto pra gente. uma outra coisa que acho que é muito importante a gente ressaltar, ainda retomando o caso do Mion, né? Que é o que eu estou vivendo atualmente também. Eu, por exemplo, estou indo viajar agora em outubro com o Bernardo, meu filho mais velho, para Disney, e o meu marido vai ficar com o Tutu, né? Nós não vamos levá-lo. E isso, para mim, como mãe, é lógico, tá me matando por dentro. Por quê? Não é nem porque a gente não está oferecendo para ele a viagem, porque a gente sabe que ele não tem condições não seria prazeroso para ele. Primeiro, porque ele não suporta avião. Segundo, pela quantidade de estímulos que tem lá, né? E terceiro, pela própria rotina, né? Então, assim, ele não dá conta. Por outro lado, eu não posso deixar de enxergar o meu outro filho, que é o Bernardo, e Claro. privar que ele participe dessas oportunidades da vida simplesmente porque o irmão não tem condições, né? Então, como é importante a gente ainda buscar validar, né, diante das dificuldades do filho que tem o espectro, mas valorizar muito mais e validar esse filho também que é neurotípico, né? A gente não pode desconsiderar ele, né? Então, assim, Exatamente. é muito difícil, porque é o que o Mion falou, né? Eu sou pai do Romeu, mas eu sou pai também lá da Donatella, sou pai lá esqueci o nome do outro filho lá agora. Mas assim, eles também precisam, né? Os nossos outros filhos também precisam desse apoio, também precisam poder viver algumas situações que, infelizmente, os nossos filhos no espectro não vão conseguir, né? Então a gente tem que saber dosar isso, né? É Sim, Jane, você falou uma questão bem bonita também, e se você, um exemplo, só tivesse esse filho dentro do transtorno do espectro, né, autista, e não tivesse esse outro filho, mesmo assim, você poderia ir para essa viagem. E quando voltasse, vamos supor que você tem uma rede de apoio, e quando você voltasse, você faria um passeio que ele conseguisse, né, de fato, aproveitar também. que Então, fosse assim, eu acho que prazeroso não é para ele. egoísmo, né? Então, Uhum. são coisas adaptáveis e ajustáveis ao que ele consegue suportar, o que vai ser prazeroso para ele e qualidade de vida. Ah, Uhum. porque a gente tem que viver também, né? Essa é a Sim, questão também, que é muito difícil de enxergar, porque a gente pensa tanto, tanto, tanto neles, né, que muitas vezes a é, gente esquece da gente. Isso é um trabalho também que tem que ser sim, feito com as famílias. A gente até já discutiu isso em outro episódio, né? Esse trabalho da família, assim, é o outro filho, ou é o marido, é a esposa, enfim, sim, você tem a sua vida além disso, né? Que você precisa, porque se você não estiver bem, como que você vai cuidar dele, né? A questão da máscara de oxigênio do do avião, oxigênio. né? Primeiro É. coloca a máscara em você, para depois você colocar na criança. Porque se você for colocar primeiro na criança, talvez você nem consiga colocar na criança, e muito menos em você. Então coloca em você, você vai estar seguro, você vai e coloca na criança. Acho que tem um pouco disso também, né? E isso E é não é muito difícil. egoísmo, Não, né? mas é Isso muito aí é difícil. autocuidado, É né? muito difícil você conseguir dissociar isso, né? De você, Porque a né? gente pode ser julgado, né? Então, É, principalmente mães, né? Maternidade, e há um julgamento. Só que quem sabe, quem conhece, é nós, que vocês, pais, vocês estão na realidade. Então, assim, o julgamento também atrapalha muito, e principalmente a mulher, né? Porque se uma mãe faz isso, primeiro que a mãe vai se sentir mal, como a própria Jeane fala. Só que é Uhum. autocuidado também, né? Se você tem uma rede de apoio, uma mãe, enfim, um sogro, uma irmã, enfim, que consegue ficar, olha, vou viajar com meu marido nesse final de semana. E aí, na outra semana, faz um passeio com a criança, onde ela consegue tolerar os estímulos ali e vai ser tranquilo para todo mundo. E tanto que a gente tomou a atitude de o Marcelo não ir, né? Meu marido não ir para ficar com ele, para ficar realmente num ambiente mais seguro, né? Meus pais vão dar todo o apoio, vão estar por aqui, mas para realmente não mudar tanto a rotina, né?
Mas é uma viagem do Bernardo com amiguinhos dele, né? Então, assim, eu não posso privá-lo, né? A gente Claro, tem nem que... deve. Com certeza, nem deve. Nem deve, né? Que Mas legal. é difícil. É A cobrança difícil. Imagina. vem, a dor vem, né? Eu tô É, falando isso agora, eu quero ver quando a gente estiver indo, mas é. Jane, a gente Mas já, depois você já, vai ter um momento com ele. é isso a gente já aí. estourou nosso tempo, Jane. Você quer Para fazer variar, uma. né? Para Eu acho. variar, assim, Acho que nem deu eu para nem tenho responder mais. todas as perguntas. Não, Não, não não deu deu. tempo. Nunca dá, viu? Nunca dá. Mas isso deixa espaço aberto para outros papos, né? Com certeza, Com foi certeza. ótimo, assim. Queria ver se a gente tem mais alguma pergunta. Eu acho que eu fiz as que eu queria e foi tantas coisas que a gente falou aqui que eu já até me perdi. Eu acho que assim, Vi, teria muitas perguntas, porque eu acho que é um tema de extrema relevância para o ser humano no geral, sabe? Que é a grande dificuldade hoje em dia a gente saber realmente lidar, né, com as emoções. Mas eu acho que uma que a gente tinha colocado lá, que eu acho que é bacana a Tainara passar para a gente, dá uma dica, né, do que os pais podem fazer em casa, ou como que a gente pode ir trabalhando essa habilidade emocional dos nossos filhos, né? E você falou de livro, de repente a dica de algum livro que você possa passar para os pais lerem e acabarem, de repente, se inteirando um pouquinho mais sobre o assunto, né? Mas, assim, o tanto... Eu vejo... Quando você me passou, né, algumas ideias do que a gente poderia falar nesse podcast, na hora, quando eu bati o olho em gestão emocional, eu falei, putz, é isso que a gente precisa falar, porque é um tema importante para a humanidade, né? Principalmente para as crianças que estão crescendo e às vezes para os pais que não estão preparados para lidar com isso, porque a gente também não consegue lidar com as nossas emoções, né? Então, vendo todo esse cenário, né? Qual que é a sua dica, Tainara? O que que você gostaria de deixar aí de recado para as nossas famílias que estão assistindo ou nos ouvindo? Então, primeiramente eu queria, desde o do primeiro tópico, que seria habilidades básicas, atingindo a habilidade básica, a gente pode ir seguindo, né, programas comportamentais ligados à habilidade social. Eu gostaria, né, de pegar os livros, né, presencial e estar mostrando para você. O que que você prefere? Que eu pegue e explique ou depois você coloca? Porque eles estão aqui atrás, entendeu? Eu acho que você pode mostrar a capa do livro para gente, né, Uhum. Vi? O que que você acha? E Pode ser, depois pode ser. a gente Tá, coloca um adendo Na descrição, né? tá. Isso, Vou estar pegando, então. tá. Ó, na descrição do vídeo, hein, pessoal? Ó, ela vai mostrar aqui pro pessoal. E você acha, Tainara, que tendo acesso ao livro, ele já vai ter um embasamento para os pais começarem a trabalhar isso? Porque eu digo até que é uma coisa interessante da gente pensar, porque não são todas as crianças que têm a possibilidade de ter um tratamento, né? Sim. Na verdade, ó, esse daqui é o treino de habilidades básicas. Esse daqui a gente sempre encontra em grupo de pais, PDF dele. Então, assim, se você depois quiser que eu te passe também, eu posso Uhum. estar mandando no seu WhatsApp e se alguém te procurar, você pode encaminhar. Esse é um Disponibilizar, né? livro da Camila Gomes, da doutora Camila Gomes, aonde ensina, é um ensino para pais, é focado na família. Então, assim, pessoas que não têm possibilidade de um tratamento com terapeutas numa clínica, o próprio pai pode ser o terapeuta e aplicar os programas comportamentais. Então, assim, para a gente chegar numa habilidade complexa, que é a habilidade social, é o que nós estamos tendo agora, a pessoa precisa adquirir, né? O indivíduo precisa adquirir habilidade básica. Então, aqui a gente tem todos os comportamentos que o indivíduo tem que ter, né? No seu repertório comportamental, no seu desenvolvimento, desde, né, da fase infantil, que é o desenvolvimento infantil. Então, os treinos estão aqui e os pais, por leitura muito acessível, conseguem aplicar, tá? Assim como pais, como terapeutas também. Mas o foco foi muito ligado, centrado à família, porque são para pessoas que não têm condições, de estar fazendo tratamento na clínica, tá? Aí eu te passo o PDF. Uhum. Saindo, né, das habilidades básicas, que é o currículo básico, a gente pode ter aqui, onde foi toda a minha linha de pesquisa no meu mestrado, que é a psicologia das habilidades sociais na infância. Então, tem desde a teoria à prática. Então, meu filho aprendeu as habilidades básicas que está, né, no livro amarelo ali, que são os comportamentos socialmente mais relevantes para estar ali apto às habilidades mais complexas. Esse livro do Del Prete mostra muita teoria e os treinos
no que você pode fazer em casa com o seu filho, como também para terapeuta, tá? E aí, ligado mais uma questão de orientação parental e também gestão das emoções e habilidades sociais, que é a mesma coisa, quase, a gente tem Eduque com Carinho. Então, a gente tem aqui, tem também PDF esse, tá? Eu tenho todos em Levanta só PDF, eu mais um vou te pouquinho o livro. É Isso. isso que eu ia falar, para a gente conseguir ver melhor. Tá. Tá. Então, esse daqui eu tenho em PDF também, tá? Só o último que eu vou apresentar que eu não tenho em PDF. Então, esse daqui é tanto uma parte para os pais como para a criança, e os exercícios estão aqui. Ah, que legal. Então, você, um exemplo, você está lavando louça, né? Vou falar a realidade das mães, né? E aí o seu filho tá, né, querendo pegar tela, fazer alguma coisa. Para treinar a habilidade social, tem alguns exercícios. Você fala para ele, olha, senta aqui, vamos fazer essa atividade. Você mesmo lê o conteúdo e vai falando com ele, que é super acessível. Então, isso é bem legal. Chama Eduque com Carinho. Tanto para crianças dentro do espectro, como para crianças típicas também. Então, tem muitas questões ligadas às habilidades sociais e gestão da emoção também, tá? Então, esse eu também tenho em PDF, eu te mando. Que legal. E o último é muito mais ligado, né, à teoria, então tem prática também, tá? Que chama Habilidades Sociais, Diálogos para Pesquisa e Prática. É muito mais para profissional, para quem quer de fato mergulhar nas habilidades complexas, que é a habilidade social. Então, esse aqui, infelizmente, eu não tenho o PDF dele, mas ele é muito mais, né, para o profissional, para o pesquisador, tá? Então, são esses que eu indico. Tem Legal. uns que são dos Estados Unidos, mas eles estão em inglês, então nem compensa eu estar mostrando para vocês. Mas eu creio que esses aqui já é um bom norte, que os pais, como eu falei, a gente não quer pais especialistas, mas a gente precisa de pais que entendam para também replicar isso, generalizar isso em casa. E claro, a gente vê que o TEA está sendo um enorme comércio. E a gente vê muitas questões na internet aí de pessoas nem sabendo o que estão fazendo. Então, a É. partir do momento que você entende algo que, olha, peraí, eu não sei a fundo esse livro, mas eu sei o que é habilidade social. Eu sei que para chegar na habilidade social, meu filho precisa adquirir habilidade básica. Então, a gente já consegue cortar o mal ali pela raiz, e entender um pouquinho ali, né, sobre como é o tratamento de fato, tá? Legal. Muito Nossa, legal, sensacional. viu? É. E realmente o que você falou é verdade, né? Virou um comércio, uma loucura, assim, o que abre de clínica e tal, principalmente em São Paulo, Nossa, né? Principalmente nossa, falando nossa. de São Paulo é absurdo, né? Sim. Mas, enfim, tem que cada vez tomar mais cuidado. Acho que é É. isso, Giane. É Que é isso. isso. Foi. Dá Vamos para lá. indicar mais um Claro, joguinho? Eu separei. claro. Esse Oba! daqui é bem Tudo que legal, é bom. da Estrela, tá? Depois eu mando a foto para vocês. É Formas das Emoções. Então é bem fácil adquirir isso, você pode jogar no final de semana com seu filho. Nível 2, nível 3, eu acho que consegue compreender também, se a gente trabalhar algumas questões anteriores. Então é um jogo bem de fácil acesso também. Aí eu mando a capa dele para vocês também, Que tá? legal. Show, Ah, não que é legal. propaganda da Estrela, hein, pessoal? Só pra... Não! Não é. Tô brincando. Tô brincando. Então, acho que é isso, Tainara. Muito obrigado, né, por aceitar o nosso convite mais uma vez. Foi ótimo o papo. Acho que a gente conseguiu falar bastante coisa, né, muita coisa importante. E claro, falta muito ainda, mas acho que é um bom começo aqui para esse papo de gestão das emoções. Com Já alguma certeza. consideração final? Só agradecer mesmo, que é um tema que me toca. Então, obrigada, viu, Tainara, por trazer isso pra Imagina, eu que gente, da gente agradeço. conseguir conversar tanto, né? Trazer tanto esclarecimento aí para os nossos ouvintes, né? E quem quiser te procurar, Imagina. Tainara, seu arroba, Chama arte.psico. A gente está aqui em São arte.psi. Bernardo, Aí a gente no coloca São na Paulo. telinha aqui, Tá Isso. bom. tá bom? Mais uma vez, obrigado e obrigado a todos aí que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Um Tá abraço e bom. até a próxima. Até a próxima. Até.